Agora, no Pan News Entrevista, Momento Imobiliário. Informações, dicas e tendências do mercado imobiliário. Apoio Home Hunters. Confiança e inovação que constrói histórias há 30 anos. Meus amigos, chegou a hora do Momento Imobiliário com Mauro Macedo, sempre com ele. E aí, Mauro, convidados importantes hoje, Mauro, tudo bem? Sim, como sempre. Bom dia, Alberto. Bom dia, ouvintes. Hoje a gente está trazendo o Felipe Otero Macedo. Ele é gestor de captações de imóveis, ele é especialista. Além de ser corretor de imóveis, né? Atuou como vários anos como corretor de imóveis. Hoje ele faz um trabalho de gestão específico com os imóveis, né? Então ele vai contar para a gente o que é importante na hora de captar um imóvel, seja para venda ou para locação, e como é a melhor forma de ofertar esse imóvel no mercado. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo. Olá, bom dia, Alberto, bom dia, Mauro, ouvintes da Jovem Pan. Agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui dando essa entrevista. Bom dia, um abraço a você, Felipe. Antes da gente falar sobre o assunto específico que o Mauro relatou aí, conta um pouquinho aí do seu currículo para a gente. Perfeito, Alberto. Eu tenho 28 anos, eu nasci dentro da área imobiliária, então atuo na área imobiliária desde os meus 20 anos. Comecei estagiando na Home Hunters, em uma parte mais da curadoria dos imóveis, né, analisando os imóveis que estavam entrando na empresa, mantendo a qualidade, mas eu identifiquei uma oportunidade, analisando corretores, e muito novo eu tirei o Cresce. E observando muito o Mauro, que sempre foi meu professor, fui me destacando como corretor de imóveis e atualmente eu estou na gestão da Home Hunters. Então, eu passei um bom tempo em campo mesmo como corretor e isso me ajudou muito hoje com a minha gestão interna na Home Hunters. Legal. Ô Mauro, você deve ter criado muitos corretores ao longo da sua vida, né, Mauro? Muitos deles, e muitos deles estão em várias empresas também aí, que bom, né? Com os principais profissionais dessas empresas aqui em Campinas, né? A gente tem esse papel de dar formação, né? Mais ainda para corretor de imóveis, a gente tem que fazer todo um preparo, porque é uma profissão muito difícil. Então, necessitam muitos cursos, é muito amplo o espectro, né? O mercado é muito amplo. Dúvida. Então, envolve desde a avaliação de imóveis, que é uma das especialidades do Felipe, a apresentação, porque a gente costuma dizer que a venda ou locação do imóvel, ela começa da captação, da hora que você vai fazer a captação do imóvel. Que é a especialidade dele, né? Tem essa experiência de campo, né? Ele atuou como corretor no campo aí, pelo menos por 7, 8 anos. Então, Felipe, conta pra gente a base de tudo, o que é importante na hora de se captar um imóvel de quem está vendendo ou está alocando, né? Como enaltecer as características e principalmente também como ofertar ele. Né? Fica à vontade para falar para os ouvintes, para a gente explicar a importância do trabalho de base. Perfeito. Primeiro eu vou comentar um pouquinho mais nesse tempo em campo. Eu me destaquei muito pela facilidade, né, que eu tinha em comunicação, em trazer captações ativas, não aquela captação receptiva onde a empresa entrega. Então, ir para campo mesmo e prospectar imóveis e colocar na empresa para gerar oportunidades. E observando o mercado, eu analisei uma falha na operação dos corretores, na minha opinião, pois muitos corretores acabam não visitando o imóvel. Então solicitam às vezes as fotos aos proprietários, o valor que o proprietário deseja, ativa o imóvel, deixa ele na vitrine, assim, sem dar uma continuidade no trabalho, sem fazer uma análise prévia. Isso acaba gerando uma insatisfação, porque os proprietários acham que o imóvel não está sendo trabalhado, acabam reclamando com a imobiliária, e na minha opinião não faz sentido, né? Isso, na nossa opinião, a gente tem que estar visitando o imóvel e montando uma estratégia diferenciada e personalizada, que são alguns pilares, né? Entendi. Agora, mesmo quando o imóvel, por exemplo, eu quero dar um testemunho aqui, eu só vendi o meu apartamento da praia depois que eu conversei com o Mauro me indicou uma parceira, uma imobiliária parceira lá do Guarujá, e aí foi que eu vendi em 5 meses que eu coloquei a venda, e já estava mais de 5 anos para vender.
Foi só aí que eu consegui vender. Mas, por exemplo, quando o imóvel é numa outra cidade, ainda assim você acha importante o corretor ir até lá, visitar e tal? Olha, Alberto, assim, é muito importante ter o posicionamento, né? Então, assim, a gente entende que os corretores devem estar posicionados em regiões e também automaticamente na cidade, né? E é importante que o corretor posicionado faça um trabalho diferenciado no local. Então, é importante, se você é de outra cidade, você tem que conhecer o imóvel que você está trabalhando. Eu vou falar um pouco mais dos pilares, né? E um deles é justamente sentir o cheiro do imóvel, entender o que você vai trabalhar. Você precisa estar conhecendo e indo analisar todos os dados do imóvel, as características, o acabamento. Exatamente. Deixa eu dar um pitaco aí. Por que eu fiz essa indicação no corretor local? Exatamente por esse motivo, né, Alberto? Porque a gente tem que ter alguém que conheça muito do mercado local, né? E que vá fazer esse trabalho presencial. Sim. A Home Hunters, por exemplo, trabalha no Brasil todo, mas quando está em outras cidades, a não ser que sejam circunvizinhas aqui, como a gente já trabalha, Valinhos, Vinhedo, que a gente possa deslocar algum profissional para lá. Mas quando está em outra cidade, tem que fazer um trabalho de parceria com um profissional especializado no local, que foi por isso que eu te indiquei. Aí quando você tem alguém especializado, posicionado, como o Felipe falou, que está acostumado com aquela região, aí você tem uma eficácia melhor no trabalho. Mas pode falar, Felipe, só quis complementar. Exato. Perfeito. É muito importante, então, o início dos pilares que eu comentei é a visitação do imóvel. Então, a gente tem que ir no imóvel pessoalmente para coletar esses dados, entender o que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente tem que fazer esse levantamento das características e juntar esses bancos de dados, né? E Só a gente realiza... Só um detalhe importante que o Felipe está falando agora. Por que ele está enaltecendo isso? Parece óbvio, né, para os ouvintes, tem que visitar. Mas a maioria dos proprietários hoje não quer que visite. Coloca com um monte de imobiliária, manda as fotos e fala, não, quando você tiver um cliente, vem aqui. Como que você vai montar a estratégia sem conhecer, sem visitar em loco, né? A foto do proprietário, ela aceita tudo, né? Ele pode ter mandado tirar uma foto que não é a realidade, como ele pode mandar uma foto ruim, que também não passa a parte boa do imóvel, né? Então, a visita presencial para montar a estratégia de venda passa a ser essencial, né, Felipe? Exato. Então, com esse levantamento de dados e também com a realização de fotos e vídeos profissionais no local, não só do apartamento, como do lazer, porque hoje o lazer é algo que influencia muito a tomada de decisão do comprador. Ele quer ter tudo próximo, ter as facilidades, o mini mercado, o pet place. Então você precisa, desde o início, ter no seu anúncio, no seu banco de dados, todas as especificações do imóvel e do prédio, porque assim a gente consegue ter uma qualidade maior na lead, né? E o funil de vendas acaba sendo mais rápido, né? Mais qualificado. Ô, Mauro, quanto mais informação, né, você dá sobre o entorno, sobre a localização, sobre os benefícios, as características que tem, as facilidades que tem, porque muitas vezes você tem um condomínio, por exemplo, que tem uma série de facilidades internas. Outras vezes não, você tem um imóvel, vou dar um exemplo no bairro de Cambuí, daqui de Campinas. Você pode ter um condomínio que não ofereça praticamente nada, mas em compensação você sai a pé num raio de 4, 5 quadras e tem tudo. Verdade. Então, as características da onde está posicionado esse imóvel, da localização, é o que mais importante de você divulgar hoje, porque as pessoas querem essa facilidade. Agora, também querem saber se aceita pet, se não aceita pet, né? Sim, sim. Uma então, coisa que eu quero perguntar para para você e também para o Felipe, né? Nós já estamos chegando no finalzinho aí do nosso papo, mas é o seguinte, é normal o dono do imóvel pedir sempre mais do que vale. É normal isso, né? Exato. É normal, e aí é uma outra etapa que eu vou comentar aqui, que após essa coleta de dados, é muito importante a gente realizar uma análise de mercado. Então, o que é uma análise de mercado? Depois de definir o perfil do imóvel que está sendo avaliado, a gente vai buscar imóveis semelhantes, concorrentes, e fazer uma média do valor que está sendo ofertado. Perfeito. É importante destacar que o valor ofertado, ele não é o valor real vendido. Então, a gente também precisa ter um Big Data, analisar dados, para ver o valor do metro quadrado real vendido, e assim chegar a uma média, uma estimativa de valor
mais correta. Muito bem. E para a gente passar isso para os proprietários tem que ser com muito profissionalismo, porque às vezes ele tem uma expectativa, ele está com uma ideia, às vezes, errada também do valor, e a gente tem que, com o profissionalismo, provar, né, com os dados, que na minha opinião é tudo, que a melhor estratégia, né, como ele deve se posicionar no mercado desde o início para que seja eficiente. Muito então, bem. o seu pé curto, né, Alberto? Mas a maioria dos proprietários, o imóvel dele vale mais do que todos os outros. É verdade. Tem que desmistificar isso, É verdade, né? Mauro. Dá um abraço aí no Felipe, Mauro. Obrigado ouvintes também pela oportunidade. Felipe, muito obrigado por você trazer essa experiência toda, essas dicas que são muito valiosas. Foi muito pouco tempo para falar, nós vamos ter que te chamar mais uma vez para você dar mais detalhes. Perfeito, eu agradeço, é um prazer estar aqui e podemos marcar sim outros dias. Muito bem, abraço para o Felipe Macedo e um abraço para o Mauro Macedo. Meus amigos, é isso aí. Foi assim. Obrigado, ouvintes. Foi assim o nosso Momento Imobiliário de hoje. Momento Imobiliário. Informações, dicas e tendências do mercado imobiliário. Apoio Home Hunters, confiança e inovação que constrói histórias há 30 anos. Imobiliária Home Hunters. Confiança, inovação e uma tradição que constrói histórias há mais de 30 anos. Eleita pelos clientes a imobiliária mais bem avaliada da cidade, aqui o foco é o seu acolhimento. Na Home Hunters você encontra processos digitalizados, agilidade na intermediação de imóveis, lançamentos e serviço de excelência em administração de condomínios e imóveis. Se você busca, quer vender ou locar, seu lugar é aqui. Acesse www.homehunters.com.br e fale com nossos corretores.